Fala pessoal, aqui é Arleandro Rodrigues. Estou gravando esse vídeo aqui para que as pessoas possam entender a utilização de uma ferramenta que eu gosto de passar muito para os meus clientes. Eu vou compartilhar minha tela aqui e mostrar para vocês esta ferramenta, tá? É um fluxo de caixa, mas um fluxo de caixa um pouco diferente. É um fluxo de caixa projetado que traz alguns indicadores e algumas informações para a tomada de decisão dos gestores, ou seja, da alta gestão de qualquer empresa, tá? Ela segue um formato de fluxo de caixa, mas um formato lógico de uma DRE gerencial, ou seja, uma demonstração de resultado do exercício, mas de uma forma gerencial. Eu vou bem tranquilo aqui, passo a passo, para que vocês possam entender a funcionalidade dessa planilha. Vocês vão perceber que essas colunas aqui, ó, da A até a K, elas têm uma corzinha diferente, é um azulzinho um pouquinho mais claro, porque esta parte da planilha, principalmente a J e a K, elas fazem somatórias. Então, existem fórmulas aqui que vocês devem ter cuidado para não deletar essas fórmulas. Geralmente, eu distribuo essa planilha de forma gratuita e também sem bloqueio. Então, ela é 100% liberada. Então, corre o risco, sim, de alguém, por acidente, né, deletar alguma fórmula que esteja aqui dentro. Então, ela é totalmente desbloqueada, tá? Mas vamos lá. Qual que é essa forma lógica, Leandro, relacionado à DRE? Então, é a receita bruta, é tudo que foi vendido em um determinado período. Nós temos também custos e despesas totais. Então, quando eu falo custos e despesas totais, estou considerando despesas fixas e custos variáveis, despesas variáveis e também custo fixo. E aí eu separo, né? Eu crio agrupamentos. Então, 2.1 aqui ó, representam todos os custos variáveis. Então, tem tributos financeiros que são relacionados à variação de faturamento. Lembrando que os custos variáveis, né? Eles estão relacionados ou à produção ou ao faturamento. Quanto mais eu faturo, mais esses gastos aparecem. Quanto mais eu produzo, mais esses gastos aparecem. Então, é sempre interessante acompanhar os custos variáveis relacionados ao faturamento. Se eu faturo muito, esses custos variáveis também tendem a aumentar, tá? Então, quem trabalha com Simples Nacional, está aqui, o Simples Nacional é relacionado aos custos variáveis, e tem outras discriminações aqui que elas são flexíveis. Como assim, Arleandro, flexíveis? Isso aqui são exemplos. Eu posso vir aqui e alterar. Ah, contribuição social, PIS, CONFINS, eu já pago simples, essas contas aqui não existem. Então, basta não preencher ou simplesmente deletar. Não tem problema nenhum. Tá? Compra de mercadoria para revenda ou insumos, né, na prestação de serviço. Eu vou mostrar para vocês como que isso aqui será alimentado, mas são contas importantes, está separadas em blocos também, que também são custos variáveis. Gastos com vendas, seja comissão interna, externa, embalagem, delivery, ou qualquer outro tipo de gasto que, quando aumenta o faturamento, ele também cresce, considerando um gasto variável. E aí eu encontro um dos principais indicadores financeiros, o chamado de lucro bruto na contabilidade ou margem de contribuição, que são simplesmente tudo que entrou de dinheiro menos todos os custos variáveis. Então, vou encontrar aqui a margem de contribuição. Os custos fixos podem ser separados em blocos também. Então, aqui, ó, despesas financeiras, tarifa bancária, aluguel, tarifa DOC-TED e outros custos e despesas financeiras. Como eu disse, super flexível. Isso aqui é só exemplos. Você pode mudar a nomenclatura, tá? Ah, Leandro, eu não conheço como tarifa bancária. Eu chamo de despesas bancárias. Não tem problema nenhum. Coloque a nomenclatura de acordo, seja mais usual para você e na sua empresa e de fácil entendimento. Despesas com pessoal, né? Salário, 13º, Prolabore, FGTS, exame ocupacional, hora extra, segurança do trabalho, vale transporte ou a qualquer outro tipo de gasto relacionado ao pessoal. Pode vir aqui também. Despesas administrativas, telefone, embalagem, energia, aluguel, condomínio, né? São despesas corriqueiras aí que podem estar colocando aqui também, que todos os meses
ela ocorre aí independente do faturamento. Gasto com terceirizados, contador, alarme e monitoramento, segurança, tecnologia, Serasa, CDL, né? Ou alguma outra um outro gasto que tem aí, que todo mês tem que ser pago, né? Outro tipo de terceirizado aqui importante que pode entrar é alguém que você contrata para mexer nas suas redes sociais. Então, aqui também seria um serviço terceirizado, né? Muito importante. Material e equipamentos, então manutenção e serviço de informática, software, né? De qualquer tipo de manutenção pode ser agrupado aqui também. Reforço que esses blocos criados aqui são exemplos, vocês podem modificá-los ou criar do formato de vocês, desde que esteja identificado no grupo de custo fixo, para que a gente possa tomar algumas decisões lá na frente, que eu vou demonstrar. Após o pagamento de todas essas contas listadas, eu tenho o lucro operacional antes do investimento. E aí entra investimento, marketing, patrimônio, desenvolvimento ou algum outro tipo de investimento que a empresa tem hoje. Pago os investimentos, sobra realmente o meu lucro operacional. E aqui eu terei todos os custos e despesas totais no somatório nessa linha aqui também. E aí eu passo a saber qual que é o meu lucro operacional. E movimentações não operacionais. Então, quando eu busco empréstimo, quando o sócio coloca algum dinheiro na empresa, quando eu vendo algum equipamento aqui da minha empresa que estava parado, tudo isso são receitas e são entradas, mas elas não fazem parte da operação do negócio. E as saídas não operacionais, pagamento de empréstimo, juros bancários, pagamento de dívidas passadas, distribuição de lucro, todo o dinheiro que sai da empresa que não foi parte da operação dela entra aqui. Então, quando se busca muito empréstimo em banco e tem pagamentos, esse bloco aqui nos demonstra muita coisa em relação à empresa. Então, por isso que eu faço essa separação de uma forma lógica. E aí, no final, eu tenho realmente o resultado líquido, que seria o resultado de caixa. Quanto que realmente tem de dinheiro no caixa. Quando a empresa inicia o ano, é importante que ela coloque o saldo inicial. Esse saldo inicial de caixa representa o saldo final do caixa no ano passado. Então, chegou 31 de dezembro, fecha o caixa, traz o saldo do caixa aqui. Lembrando de fazer conciliação, né? Tem que olhar todos os bancos, o cofre da empresa e ver realmente qual é o valor que tem na empresa para a gente dar uma continuidade na alimentação e entender para onde vai o dinheiro da empresa aqui. Deixei outras informações, que é o saldo acumulado, né? Sempre vai falar quanto que a empresa ainda tem de dinheiro, de capital de giro ali, de uma necessidade de capital, vai ser um capital parado, né, que está lá dentro da empresa, que ele pode ser buscado a qualquer momento. Então, esse saldo acumulado aqui também é muito importante. Deixei algumas fórmulas automáticas relacionadas ao ponto de equilíbrio. Então, sempre eu vou atualizar as datas do ano referência, né? E aqui vai trazer uma média de faturamento, e dentro dessa média de faturamento e média de desgastos, vai me apontar qual seria o ponto de equilíbrio médio mensal da empresa. Lucro desejado, você lança aqui o percentual de lucro que você acha que sua empresa pode conceder a você e automaticamente vai te dar uma meta de venda mensal, em média, que você tem que faturar. Vai também proporcionar para você aqui um markup genérico. Por que que eu falo markup genérico? É um markup genérico que serviria para todos os produtos. Logicamente, eu não recomendo utilizar um markup de forma genérica para todos os produtos. Cada produto tem sua margem, cada produto tem seu markup, sua categoria, sua precificação. Tem que ser analisado realmente por um especialista. Mas aqui eu tenho uma média. Qual seria um cálculo médio aí de precificação? Lembrando que os produtos de valor baixo têm um markup maior, né? Tem uma margem maior, e os produtos de valores agregados mais altos, geralmente a margem é menor, porque gera um volume de dinheiro muito grande. Outras informações importantes a serem colocadas nessa planilha é o número de vendas realizadas, ou eu gosto de chamar de números de clientes que compraram. Então, aqui vai estar relacionado realmente à quantidade de cliente. Automaticamente vai calcular ticket médio
Interessante também ter o número de itens que foram vendidos em um período, que aí, quando você coloca o número de itens vendidos no período, automaticamente vai me gerar aqui o número de itens por cliente. Então, quantos itens, em média, cada cliente leva na sua compra. Gasto médio por cliente vai buscar todos os pagamentos da empresa e também dividir pelo número de clientes. Então, a gente consegue mensurar aqui quanto que cada cliente custa para a empresa. E valor total de estoque. É importante que a gente acompanhe sempre no final de cada exercício, no final de cada mês, se esse estoque aumentou, se ele diminuiu. Porque o estoque dentro da empresa pode ser um risco e um capital parado. Tá? Só voltando aqui, para a gente entender muito bem como seria. Então, eu tenho duas formas de alimentação aqui, quando eu falo de receita, de entradas. Eu posso considerar aqui categorias, ou seja, mix de produto. Vou trazer um exemplo de um supermercado, tá? Então, eu quero saber quanto que cada segmento vendeu em janeiro. Então, vamos considerar um supermercado grande que tenha padaria, tenha açougue, tenha uma seção de material de limpeza, tem uma seção de bebidas e tenha uma seção ali de utilitários. Pode ser que tem várias outras seções, né, vários outros segmentos, vai depender de empresa para empresa, é só segmentar. Exemplo, se fosse uma loja de roupa, calça, camisa, sapato, eu vou categorizar de uma forma que eu entendo melhor para fazer gestão, ok? E aqui eu vou lançar. Ó, de padaria eu vendi 20 mil, são exemplos aqui, tá? Opa, deixa eu só voltar aqui. Ponto importante. Aqui na alimentação dessa planilha, eu tenho um regime de competência e regime de caixa. Caixa é o dinheiro que realmente entrou na empresa. Competência é uma venda que foi feita e talvez não foi recebida. De repente, o sistema informatizado da sua empresa ainda não gera relatórios com precisão quanto que entrou de dinheiro referente à padaria no regime de caixa em janeiro. Então, você pode aqui considerar o regime de competência, que geralmente o sistema informatizado dá. Tá? Então, vamos lá. Vendi 20 mil de padaria, vendi 70 mil de açougue. Opa, só 70 mil. Vendi 20 mil de material de limpeza e vendi 35 mil de bebida e vendi de utilitários ali mais 15 mil. Então, eu consigo mapear aqui qual é o formato da minha receita, qual produto que eu mais vendo, qual categoria que eu mais vendo, qual categoria que eu menos vendo. Então, essa empresa vendeu 160 mil, tá? Já no regime de caixa, eu posso buscar aqui as formas de pagamento, que está aqui embaixo também. Então, por forma de pagamento, eu recebi em janeiro, recebi 70 mil de dinheiro. Eu recebi de Pix 5 mil. Eu recebi de débito, pagamentos em débitos, já caiu na minha conta, eu percebi ali que foi mais 15 mil. Pagamentos de cartão, né, meses anteriores, ou seja, cartões que foram parcelados meses anteriores, caiu ali também 35 mil. Então, eu lanço os 35 mil aqui. De recebimento de duplicatas, então, quem devia duplicatas, notinhas e pagou em dinheiro, eu recebi 15 mil. Eu recebi 15 mil. E de recebimento de duplicatas que pagaram via Pix, eu recebi 10 mil. E, são 10 mil. E recebimento de duplicatas em débito, eu recebi mais 10 mil. Então, aqui contemplou, coincidentemente, aqui, o mesmo 160 mil daqui. Ah, esse valor sempre vai bater, Leandro? Talvez não. Pode ser que você recebeu menos ou mais dinheiro relacionado ao regime de caixa, tá? Que é normal. Só que isso, ao longo do prazo, a gente vai enxergar de uma forma mais interessante. Ponto importante. A somatória deste lado da planilha só é feita no regime de caixa, porque nós vamos medir o fluxo de dinheiro. Por isso que a somatória aqui
são só nas colunas em branco. Nessa coluninha mais escura é um regime de competência, onde que a gente vai medir só a eficiência, eficiência da competência da empresa, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Simples Nacional, vamos supor que essa empresa aqui é do Simples Nacional e ela pagou de imposto aí R$ 10.000. R$ 10.000 no mês. Não teve outros gastos relacionados aqui, né? Tarifa de máquina de cartão aqui. Opa, importante. Então, se eu vendo no cartão ali, geralmente eu paguei aqui R$ 2.500 de máquina de cartão. Lembrando que quem tiver dificuldade de puxar esse valor, o histórico da máquina, quando você puxa o extrato lá, ela vai te falar quanto você vendeu e quanto você recebeu. A diferença de um para o outro é o valor que você vai lançar aqui, tá? Boleto, tive um pagamento ali de R$ 500 de boleto que eu paguei no banco. Ok. Compra de mercadoria. É muito interessante que eu consiga segmentar a parte de compra de mercadoria igual eu segmento aqui, a parte de venda de mercadoria, porque vai me dar uma visão muito interessante relacionado à gestão do negócio. Vocês vão entender melhor isso aqui, tá? Deixa eu só salvar aqui. Ok, deu algum errinho aqui, só um momentinho. Então, vou repetir aqui, ó, padaria. Então, do mesmo jeito que eu segmentei lá, é interessante que eu traga a mesma segmentação aqui. Então, eu tenho o segmento padaria, eu tenho o segmento açougue, eu tenho o outro segmento que eu criei aqui, material de limpeza. Então, lá, material de limpeza. E um outro segmento aqui, bebida e utilitários. Então, vou incluir aqui, ó, bebida e utilitários. Ok. E aí, olha que interessante. Se eu sei o que eu vendi dessas categorias nesse período, e eu sei o que eu paguei ou seja, o que eu comprei, né, de mercadoria nesse mesmo período, então vou trazer um exemplo aqui, ó. Olha, vendi 20 mil de padaria. Só que quando eu vou lá olhar as minhas compras, eu comprei 25 mil de padaria. Comprei 50 mil de açougue. Comprei de material de limpeza 30 mil. E comprei de bebida 75 mil. Olha que doido. E de utilitários eu comprei 5 mil. Olha só, aqui a gente já começa a fazer algumas análises, né? Olha que interessante. De mercadoria, eu comprei 185 mil. E eu vendi 160. Vocês concordam? Eu comprei muito mais mercadoria do que eu fui capaz de vender no mês. Automaticamente, quando eu vejo esses dois pontos importantes na planilha, eu já começo a perceber que meu estoque está alto em algum momento ou a minha precificação está totalmente incorreta. Então, se eu vendo 20 mil de padaria, só que eu compro 25 mil, eu deveria ter 5 mil a mais em estoque. Vamos pegar algo mais gritante aqui, ó. 75 mil de bebida que eu comprei. Só que eu só consigo ter uma capacidade de vender de bebida 35 mil. Eu estou comprando o dobro de bebida da capacidade que geralmente eu vendo, tá? Aí é muito importante uma análise, que pode ser que aproveitou uma campanha, uma promoção na hora de comprar e vai criar campanhas futuras que esse número vai melhorando aqui ao longo do fluxo de caixa. Então, não quer dizer que está certo ou está errado, mas cabe uma análise para a gente verificar no futuro aqui, ó, talvez uma estratégia até junho, uma estratégia mais de longo prazo que a empresa está criando, ok? E aqui é importante a gente saber também aqui realmente o que comprou, né, no regime de competência, mas o que foi pago. Então, todos os meus fornecedores de padaria neste mês, eu paguei 35 mil. Todos os meus fornecedores de açougue, eu paguei 15 mil. Todos os meus fornecedores de material de limpeza, eu paguei 20 mil. Todos os meus fornecedores de bebida, eu paguei somente 5 mil. E todos os meus fornecedores de utilitários, eu paguei apenas 3 mil, que são parcelas de quando eu comprei. Então, na verdade, o que saiu do caixa para pagamento dessas
categorias no produto, foi de R$ 78 mil. Arleandro, meu sistema ainda não consegue categorizar isso aqui na hora dos pagamentos. Não tem problema. Então, lance aqui o nome dos fornecedores que você pagou os boletos no mesmo período. E aqui eu já começo a ter algumas informações, tá? Ó, comissão interna. Ah, eu paguei de comissão ali, ó, nesse mês, R$ 5 mil. Vou lançar aqui. Ah, eu paguei de comissão externa somente 150. Eu paguei de embalagem 2.850. E eu paguei de delivery, todo o custo do meu delivery, mais R$ 1.000. Então, eu já tenho aqui, ó, minha margem de contribuição. Lembra que eu falei que é um dos principais indicadores financeiros? Então, quando eu gero 160 mil de caixa, eu paguei de custos variáveis 60, desculpa, eu paguei de custos variáveis e que me sobrou R$ 60 mil. Ou seja, se eu pego esse valor e divido pela receita, eu tenho aqui, ó, a minha margem de contribuição. Vou colorir de azul aqui, para vocês entenderem, um azul mais clarinho aqui, ó. E vou até aumentar a fonte para vocês entenderem que esse indicador aqui, ele é muitíssimo importante. Então, aqui, ó, minha margem de contribuição foi 37%. Ah, tá. Vamos continuar. Tarifas bancárias, eu paguei só R$ 200. Aluguel e tarifa de marca de cartão, R$ 50. Não tive aqueles outros gastos ali. Salário de colaborador, eu tive aqui 12, 15 mil reais. 13º, de janeiro, geralmente eu já paguei em dezembro, né? Não tem reflexo de 13º. Prolabore, que é o salário do dono, vou colocar R$ 5 mil. FGTS, R$ 1.500. Então, estou simulando alguns valores aqui, ó, horas extras, paguei R$ 800. Então, simulei alguns valores aqui só para a gente entender. Telefone e internet, pago ali R$ 250. Embalagem, né? Está aqui de novo, talvez são embalagens para a parte administrativa, então é diferente daquela embalagem que a gente colocou lá nos custos variáveis, né? São embalagens que você usa ali, geralmente no administrativo, por algum motivo. Então, vou colocar aqui R$ 50. Energia elétrica, R$ 800. Então, estou simulando alguns valores aqui, tá? Estou simulando aqui, jogando aqui meio na doida, ó. Vamos lá. Contador, então pago ali 350 de contador, estou simulando alguns valores aqui, são valores que eu estou simulando para que a gente possa encontrar aqui embaixo, ó, vou pôr mais manutenção aqui, ó, 600, 200, ok. Então, olha só, eu tenho um lucro operacional após pagar tudo que eu lancei lá de R$ 34 mil, que representa 21,25% de resultado. Arleandro, o que se chama de resultado e não lucro ou prejuízo? Porque eu estou analisando um mês separado. Pode ser que isso seja maior ou menor ao longo do tempo. Se aqui estivesse negativo, eu posso considerar que eu tenho muito estoque. Por isso que eu chamo de resultado e não prejuízo. Se eu faço o estoque virar dinheiro, eu mudo esse cenário. Por isso que eu gosto de chamar de resultado. Mas vamos seguir. Então, se eu tive um resultado bacana, eu vou fazer investimento. Então, vou investir ali em site da internet, vou pôr aqui R$ 1.500, vou investir em eventos, vou colocar aqui mais R$ 2.000 em eventos, patrocínios, alguma coisa do tipo. E compras, comprei algumas coisas de patrimônio ali, ó, para ajudar a galera da venda lá, fiz algumas reformas. Consultoria, né? Não, eu pago o consultor ali, para ele me acompanhar ali todo mês, e aí eu tenho resultado operacional. Está aqui lucro, né? Mas eu chamo de resultado operacional. Então, meu resultado operacional, no exemplo, é 17,84%. Neste período não entrou nenhum dinheiro, tá? Um dinheiro não operacional, ou seja, de empréstimo, não entrou nada, mas eu estou pagando um empréstimo, pago um empréstimo de R$ 5 mil aqui todo mês, de um empréstimo que eu fico lá atrás. Então, eu já percebo aqui, ó, quanto que sobrou de dinheiro no período. Então, no final de janeiro, sobrou em dinheiro R$ 23.550, tá? Foi o dinheiro que sobrou. Olha só que legal, eu lancei 5 mil aqui em fevereiro,
Olha só como a planilha já me dá um saldo acumulado deste pagamento aqui futuro. Então, se eu deletar esses 5.000 aqui em fevereiro, ela volta ao normal aqui. Se eu incluo o saldo do ano anterior, vamos supor que eu fechei um ano lá com saldo de 50.000 no banco. Então, se eu fecho o saldo de 50.000 no banco, eu somo esse valor aqui. Então, eu tenho em caixa, no saldo acumulado, 73.550. Aí, de repente, na hora de fazer a conferência no caixa, fala, não, Leandro, não tem esses 550, tem um quebra de caixa aqui no valor de R$ 550. Vai vir aqui nesse campo ajuste, colocar menos 550. E aí, automaticamente, essa tabela aqui ajusta o valor aqui do quebra que deu. Leandro, mas o saldo acumulado aqui continuou. A gente pode também considerar esse saldo acumulado com essa diferença. É só uma questão de definição e de cálculo, tá? Isso aqui é um ajuste que eu posso fazer aqui na planilha, não tem problema nenhum. Que geralmente está buscando o saldo acumulado e não está fazendo alteração aqui, né? É só um erro de fórmula, eu vou modificar isso aqui para vocês, tá bom? Mas é interessante que o saldo acumulado aqui seja o real. Eu vou ajustar a planilha e reenvio. Qualquer coisa é só um ajuste de cálculo, pode me devolver a planilha que eu conserto. E vamos lá. Agora tem um número de clientes que eu atendi, né? Vamos pôr aqui que eu atendi 2.500 clientes. Olha só, já está me falando um ticket médio. Então, neste período de janeiro, a loja como um todo tem um ticket médio de R$ 64. Vendeu neste período 7.500 itens. Olha só que já me fala, cada cliente leva no mínimo, em média, 3 produtos. Pode levar mais? Pode levar menos? Então, é um indicador importante que você tem. O gasto médio por cliente hoje é de R$ 42,18. Olha como é que você consegue calcular aqui o ganho por cliente, ou o resultado por cliente, né? Então, para cada cliente que compra na sua empresa hoje, ele te deixa de resultado R$ 21,82. Olha que dado importante. Eu estou pegando toda a gestão da empresa como um todo e reduzindo aqui num desdobramento para que você possa enxergar de forma clara qual a melhor estratégia que você tem que usar, tá? Então, vou deletar aqui. E o valor em estoque. Então, vou dar um exemplo aqui que eu tenho hoje 1.500.000 de estoque. É um estoque bem expressivo, tá? Pela quantidade que fatura. Então, vamos seguir aqui, só para alimentar fevereiro, para a gente ter uma noção, tá? Vou simular aqui novamente alguns valores, tá? Vendi de padaria 25.000, vendi aqui 35.000, vendi aqui 80.000, vendi aqui 36.000 e vendi aqui 8.000. Olha só, perceba que eu aumentei minha venda, né? Automaticamente aqui, ó. Se eu vendi 164, né? Em, em janeiro, 160 na verdade, eu agora aqui vendi 184.000. E vamos fazer os lançamentos aqui em dinheiro, quanto que eu realmente recebi. Então, recebi aqui 50.000 em dinheiro, opa, 50.000 em dinheiro. Recebi aqui 3.000, opa, só 3.000. Recebi aqui 10.000, recebi aqui 30.000, recebi aqui mais 10.000, recebi aqui 15.000 e recebi aqui 15.000. Olha só, o valor já não vai bater, ó. Eu vendi 184, que foi a venda, mas entrou no meu caixa só 133.000, tá? Vamos continuar aqui os custos. Geralmente, pessoal, aqui eu vou fazer a mesma lógica, né? No formato aqui de caixa, somente o que eu recebi de padaria, se eu não conseguir, eu posso pôr para o fornecedor. Então, eu paguei, na verdade, né? O que eu paguei de padaria. Então, paguei 58.000 de padaria, paguei aqui 20.000 de açougue, paguei somente 5.000 de material de limpeza, paguei somente R$ 1.000 de bebida e paguei de utilitários R$ 500. Tá? Vou diminuir um pouco, aqui ficou alto, vou pôr aqui 38.000. Ok. Então, eu paguei R$ 64.000 que saiu do meu caixa para pagamento de fornecedor. Ok? Outro ponto importante. Vamos incluir aqui ó, o que eu comprei também.
Então, se eu comprei em janeiro 25 mil, quando eu olho essa planilha como gestor, eu já posso falar, espera aí, se eu comprei 25 mil e eu estou vendendo 35 mil, olha só, eu comprei 25, mas quanto que eu vendi? Eu vendi 20 mil, 70 mil, não, é o 25, né? Na padaria. Eu paguei 25, comprei 25 e vendi 20. Então, eu já sei que meu estoque aqui eu não preciso comprar tanto, pode ser que eu esteja tendo perda lá na padaria. Se eu comprei 25, eu vou controlar, eu vou comprar 15 mil aqui. Eu já começo a fazer um balizador, né? O que eu comprei muito ou o que eu comprei menos. Então, aqui eu vou controlar a minha compra relacionado ao que eu comprei o mês passado. Por mais que eu tive um resultado positivo, mas eu vou ver qual mercadoria, qual categoria está me trazendo o melhor resultado. Então, aqui, ó, 143 mil que eu comprei, e aqui eu tinha comprado 185. Eu equilibrei minha compra, para que eu não comprometa o meu caixa futuro, nos próximos meses que vão cair. Então, neste mês, 64 mil de fornecedor, de comissão, paguei 8 mil de comissão, opa, 8 não, 4 mil de comissão, paguei R$ 100 de comissão externa, paguei aqui 1.200 de embalagem e de delivery paguei 2.500. Então, meu delivery aumentou um pouquinho aqui. Logicamente, eu já tenho aqui ó, minha margem de contribuição. Tá? Então, quando eu olho aqui a análise vertical, que eu estou olhando de baixo para cima, eu vou olhar a minha margem de contribuição como ela está aqui. Ó. Vou aumentar ela para você. Então, eu percebo que minha margem de contribuição de um mês para o outro, ela caiu expressivamente. Tá? Então, quando eu falo aqui ó, no custo variável, que é a análise horizontal, de um mês para o outro, minha margem ou meu pagamento de custos variáveis também caiu. E isso é bom, eu estou conseguindo controlar as contas aqui em fevereiro. Vamos dar sequência aqui. Então, geralmente, os custos fixos, eles se repetem, né? Geralmente, por isso que chama custo fixo, que todo mês ele vem praticamente o mesmo. Independente de quanto você fatura, o custo fixo ele se repete. Então, eu estou copiando aqui ó, o custo fixo e replicando ele aqui no outro mês, só para a gente entender, tá? Só que no caso da sua empresa aí, você vai ver realmente o que foi pago de custo fixo. Vai dar uma variação de um mês para outro, mas a variação tem que ser muito pequena. Então, exemplo, uma conta de energia elétrica. Um mês foi 100, outro mês foi 150. Existe uma variação, mas é uma variação pequena, que não está relacionada geralmente a o faturamento da empresa. Vou repetir aqui também a parte de investimento, tá? Investimento em marketing. Esse custo aqui, ele já não se repete, tá? Pode ser que ele aconteça num mês e no outro não, que é tudo bem, tudo normal. Colocar aqui de novo a parte de investimento. E aí, pronto. Então, vamos voltar aqui, somente o mês de fevereiro. Tenho aqui uma margem de contribuição de 28,72 e eu tenho um custo fixo que ele representou 19,55. Quando o gestor olha esses dois números, ele já olha o resultado da empresa. Esse menos esse já é o resultado apresentado pela empresa. Então, se eu pegar 28,72 menos 19,55, vai ser este resultado aqui, ó, 9,17, que é o lucro operacional antes do investimento. Neste caso, eu investi 4%, então meu lucro de 9 ele vai cair aqui para 5,8, tá? Entradas, não tive. Saídas não operacionais, eu vou continuar aqui, ó. Eu tenho que pagar esse empréstimo mês a mês, eu vou lançar ele aqui. Então, olha só, o resultado da empresa neste período caiu 93% comparado ao mês de janeiro. Então, chegou no resultado final aqui de 1,32. Sobrou no caixa da empresa só 1.750. Porém, a empresa tinha no caixa lá 73.500. Então, vai somar este valor aqui aos 23.550 que teve no mês anterior. Então, a empresa ainda tem no caixa, neste ano, 25.300 mais os 50 mil do saldo anterior.
Então, aqui eu acompanho o caixa da empresa. Vamos aqui, ó, alimentar os outros indicadores. Ó, o mês de fevereiro foi um pouquinho mais fraco. Eu só tive 2.100 clientes. Eu só tive 700 itens vendidos. Eu só tive, 7.000. 7.000 produtos vendidos. E, relacionado ao estoque, eu reduzi meu estoque, porque eu equilibrei minhas compras, para 1.350.000. 1.450.000. 1.450.000. Então, eu tenho indicadores importantes aqui na evolução da empresa. Por mais que a empresa não tenha um resultado tão alto, mas eu percebo que ela deu uma equilibrada no estoque, ela aumentou o gasto médio, porque não atendeu muito o cliente, não vendeu muito, se superou aqui no item, conseguiu vender mais itens, por mais que não item por cliente, né? Conseguiu vender mais itens por cliente, o que não comprometeu tanto o resultado da empresa. Então, diminuiu um pouquinho a quantidade de itens, mas equilibrou na perca de cliente. O ticket médio conseguiu quase que manter, né? Então, caiu um pouquinho o ticket médio, poderia ter melhorado um pouquinho o ticket médio aqui relacionado ao número de clientes atendidos. Então, nós temos uma análise aqui, ó, importante da empresa em relação aos indicadores, que alimentando a planilha já cai aqui de forma automática. Então, quer dizer que o mês de fevereiro foi ruim? Nem tanto, nem tanto. Tá? O resultado não foi tão bom, mas essa empresa demonstra que ao longo dos próximos meses ela pode reverter esse resultado aí. Vou lançar um número aqui, só para vocês entenderem. Ó. Vou lançar aqui, saiu mais 10.000 aqui, ó, do caixa da empresa. Então, quando saiu 10.000 do caixa da empresa, percebe que aqui ficou negativo? 8.250? Aqui, ó, fica negativo, mas aqui nunca pode ficar negativo, porque geralmente vai buscar o dinheiro que tem de saldo aqui no caixa para bancar esses 8.250. Então, demonstra que o caixa do ano, que começou positivo e com 23.550, caiu para 15.300. Somado aos 50.000, ainda tem 65.300 no caixa. Tá? Outro ponto importante aqui, ó, 1/2, agora nós temos que colocar aqui 28/2 de 2024. Então, temos 1/1 a 28/2 de 2024. Então, estou contemplando aqui 2 meses de análise. Eu mostrei aqui, ó, que em um mês, no primeiro mês, a empresa faturou 160 e no segundo mês, 133. Olha só, de caixa, tá? 133. Aí ela já me fala que o ponto de equilíbrio médio ideal da empresa seria de 150.362,69, tá? E está me falando que a meta de venda eu posso equilibrar aqui, ó. Se eu quero que essa empresa volte a ter 20% de lucro, como foi no primeiro mês, eu vou colocar os 20% aqui e ele vai me falar quanto que eu tenho que faturar. Olha que informação maluca. Por isso que às vezes a gente não pode fazer uma análise somente de 2 meses, porque o desnivelamento de um mês para o outro pode ser muito grande, ainda mais janeiro e fevereiro. Se eu quiser ter 20% de lucro, eu tenho que faturar 503 mil. Olha que coisa doida. Por isso que essa análise aqui, ó, ela tem que ser feita com um profissional, porque ele vai analisar outras informações importantes da empresa. Então, se quiser um lucro de 10 mil, um lucro de 10%, teria que faturar 231 mil. Um lucro de 5%, a meta seria 182 mil. Então, automaticamente, ele vai definir na meta. É uma meta geral da loja, que depois ela pode ser distribuída para o time comercial. Aqui é o marcador de preço, baseado nos dados da empresa. Então, um produto que você compre, por um exemplo, de R$ 57,00, que ele sai para você ali, ó, a R$ 57,00 na hora da compra, aí você, logicamente, vai incluir ali ICM, né? É bom pedir o contador para fazer essa análise, para ter o custo real da empresa, o custo real do produto, desculpe, que aí a gente vai saber. Então, esse produto aqui que custa R$ 57,00, vamos voltar aqui, ó, R$ 57,00. E aí, a que preço médio que eu tenho que vender de acordo com o marcador de preço? Simplesmente eu vou pegar este valor e multiplicar pelo marcador de preço.
Então, este produto de R$ 57,00 eu deveria vender R$ 81, 83. Lembrando que isso aqui é um markup genérico, aqui é somente para você fazer uma avaliação. Então, este produto é o que eu mais vendo na minha empresa. Que preço que eu estou vendendo ele? Que aí você começa a balizar o que pode melhorar a margem do mês. Então, vocês viram que a margem do mês de fevereiro foi baixa, de repente você pode buscar lá qual foi o produto que eu mais vendi em fevereiro. Ele custa R$ 57,00. Eu vendi ele de 60, opa, eu deveria ter vendido de 81 e 33 para ter tido um lucro melhor. Mas é uma análise que sempre deve ser feita com um profissional. Eu estou mostrando aqui somente para vocês entenderem a funcionalidade da planilha e a forma que ela deve ser alimentada. Esta planilha é uma planilha de análise mensal, deve ser alimentada mensalmente, não é diariamente. Você tem um sistema informatizado, deve extrair as informações do sistema informatizado e colocar na planilha seguindo este método, esta organização que eu apresentei para vocês, que é uma DRE lógica, que eu já coloquei num formato de fluxo de caixa, que você tem capacidade de analisar vários pontos na gestão da sua empresa em uma única planilha, uma projeção muito grande. Vocês estão vendo a amarelinha aqui, meta, né? É quando a gente define meta de vendas, quando a gente define meta de gastos. Então, a gente define uma meta para trazer um equilíbrio financeiro para a empresa. Espero que vocês tenham entendido, o vídeo ficou bem longo, né? Bastante longo, mas vocês podem acelerar aí para a forma que vocês encontrarem melhor para entender como alimentar e como funciona a planilha. Ok? Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, me chama aí.